Pensa só na cena, uma nação inteira ali na beira do seu destino. Depois de 40 anos vagando pelo deserto, a Terra Prometida está logo ali, na frente. Só que o líder deles, o lendário Moisés, está prestes a se despedir. O que será que ele diz nesses momentos finais? Essa é a história da sua última e talvez mais importante aliança. Olha, as próprias palavras do Moisés já dão tom da coisa, né? Ele não é só um líder idoso. Ele é o único líder que aquela nação inteira já conheceu. E quando ele fala que não pode mais sair e entrar, que era uma expressão da época para liderar na guerra e na paz, fica muito claro, uma era está acabando. A era de Moisés, de fato, chegou ao fim. E aqui está o ponto central de tudo. A geração que viu o Mar Vermelho se abrir já não existe mais. Essa é uma galera nova, que nasceu e cresceu no deserto. Eles não viram os milagres do Egito. E agora, eles têm que conquistar uma terra cheia de inimigos, sem o único líder que já tiveram. A pergunta que fica no ar é: como é que eles vão conseguir fazer isso? Então, esse discurso final do Moisés não é só um adeus, um tchau, pessoal, não. É um plano estratégico. Vamos mergulhar em como ele preparou essa nação para o que vinha pela frente. A idade de Moisés, 120 anos, não é só um detalhe biográfico. Isso aqui simboliza a urgência do momento. Cada palavra que ele diz tem o peso de uma vida inteira de liderança. Ele sabe que essa é a última, a derradeira chance dele de garantir que o legado da nação não se perca. A grande questão que Moisés precisava resolver era: como a identidade de um povo sobrevive à morte do seu líder fundador? Como garantir que a aliança com Deus, esse pacto que define quem eles são, não morra junto com ele? A resposta de Moisés vem em etapas, e a primeira é a base de tudo. A primeira parte da solução de Moisés foi simples e genial: fazer uma promessa que valesse para todos. Ele não se dirige só à elite, aos líderes, ele chama a nação inteira para renovar essa aliança, pensando já na nova geração. O que é realmente impressionante aqui é o quão inclusiva era essa aliança. Como a gente vê, ela valia para todo mundo. Dos líderes mais importantes aos estrangeiros que viviam no acampamento, do rachador de lenha ao tirador de água, como o texto diz. E o mais incrível, a aliança se projetava no tempo, incluindo gente que ainda nem tinha nascido. É uma visão de identidade nacional que transcende o tempo. Mas qual era a maior ameaça que essa aliança queria combater? Moisés usa uma metáfora muito forte, uma raiz que produz erva venenosa. E essa raiz não era um inimigo lá fora, um outro exército. Não, era o coração humano que se desvia em segredo, achando que pode ignorar as regras sem consequência. A idolatria começa por dentro, e feito veneno, contamina a comunidade toda. A aliança, portanto, era o antídoto. Com a base firmada, a segunda parte da estratégia de Moisés era apresentar uma escolha. Uma escolha clara, sem meio termo, sem talvez. Era vida ou morte. A escolha é colocada de forma bem direta. De um lado, a vida e o bem, que vem de ser fiel à aliança. O resultado? Bênção, prosperidade. Do outro lado, a morte e o mal, que vem da desobediência. E o resultado? Destruição. O ponto central é que o futuro da nação não seria definido pelo acaso, e sim por uma escolha muito consciente. E para ninguém vir com a desculpa de que, mas isso é impossível de cumprir, Moisés já adianta. A obediência não é algo inatingível ou distante. Não está no céu, nem do outro lado do mar. Ele diz que a palavra está muito perto, na boca e no coração do povo. A mensagem é clara: obedecer é totalmente possível. E aqui a gente chega no clímax emocional do discurso. Moisés chama os céus e a terra como testemunhas e implora ao povo, com a paixão de um pai, para que façam a escolha certa. A citação é um apelo direto. Escolhe, pois, a vida. Não só para aquela geração, mas para todos os seus descendentes. É um dos apelos mais poderosos e pessoais de toda a Bíblia. Moisés era um líder pragmático. Ele sabia que só palavras, por mais emocionantes que fossem, não seriam suficientes. Ele precisava de sistemas, de estruturas práticas para construir um legado que durasse. A estratégia de Moisés foi incrivelmente completa. Primeiro, ele estabeleceu uma transição de liderança clara, apontando Josué. Depois, transformou a lei, que era oral, num documento escrito guardado no lugar mais sagrado. Criou também um ritual nacional, a leitura pública da lei a cada 7 anos. E, por fim, compôs uma canção, uma ferramenta de memória cultural para servir de testemunha constante para as futuras gerações.
O ponto crucial aqui é que isso não eram só boas ideias jogadas ao vento. Era uma estratégia completa para costurar a lei na própria estrutura da vida nacional. Liderança, lei, ritual e arte. Tudo foi pensado para criar uma memória coletiva forte o suficiente para resistir ao tempo. E essa citação resume a mensagem toda de forma brilhante. Existem mistérios que são só de Deus, os porquês que a gente talvez nunca entenda. Mas aquilo que foi revelado, como os mandamentos e as promessas, isso pertence à humanidade. E essa revelação tem um propósito claro: ser obedecida. Isso cria uma divisão muito nítida entre o que é de Deus e o que é nossa responsabilidade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma que ecoa lá das planícies de Moabe até hoje. Aquela geração de Moisés recebeu uma revelação e uma escolha muito claras. De um jeito parecido, as verdades que chegam até nós hoje, seja pela história, pela consciência ou pela fé, também pedem uma resposta. A escolha entre vida e morte, entre seguir um caminho ou se desviar dele, não era só para eles. A questão permanece: o que a gente faz com a verdade que nos é apresentada?